Boa noite, amigos. Conforme combinado com os amigos do Centro Espírita Camille Flammarion, estamos para mais um movimento de estudos e reflexões a respeito das passagens de Jesus, em especial aquela em que ele vai estar convocando os primeiros discípulos. Estamos aqui então em mais uma quarta-feira, em nome do Centro Espírita Camille Flammarion, para fazermos algumas reflexões na noite de hoje em relação às primeiras pregações de Jesus. Então vamos utilizar o livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, e nós estamos no capítulo 3. Já fizemos algumas reflexões na quarta-feira da semana passada, já iniciamos a primeira parte do capítulo 3 e vamos continuar numa segunda partezinha, que está ali no parágrafo "daí a algum tempo". Antes, porém, de iniciarmos a leitura a partir dessa página, nós queremos lembrar da semana passada que nesse capítulo, Primeiras Pregações, Jesus se encontra em Jerusalém e mantém um diálogo com Hanan, que depois seria, o nosso personagem na história de Jesus como um juiz inclemente da sua causa. Então estabelece na frente do templo de Salomão um diálogo entre Hanan e Jesus. Nesse diálogo, Hanan pergunta com orgulho e desdém a Jesus o que ele fazia ali em Jerusalém. Jesus então responde a Hanan que passa por Jerusalém para estabelecer a fundação do reino de Deus. Ao que Hanan, com grande impetulância, desprezo, ele fala: mas como assim? Com ironia, O que pensa você, Galileu, ser isso? Aí Jesus define que é o reino divino estabelecido no coração dos homens. Ao que Hanan, então, mais desdenhoso, dá uma gargalhada de desprezo, e então inquire novamente Jesus: mas aonde que estarão seus seguidores nesse reino? E Jesus diz que chegará de todos os lugares. E aí então a gente faz uma reflexão de que não são apenas os discípulos, daquele momento de 2000 anos atrás, mas os seguidores que estabelecem o reino de Deus na Terra vêm de todos os quadrantes da Terra e de todos os tempos também. Então todos aqueles de boa vontade, todos aqueles que se afeiçoam a uma mente alinhada com Deus nosso Pai, fazendo com consciência, escolhendo, utilizando os valores da inteligência associada aos valores do sentimento, esses serão, com certeza, também os seguidores do reino de Deus, que deve ser edificado nos corações. Então não é aqui nem acolá, mas é um reino interno. Cada um pode vivenciar, mesmo no meio do tumulto geral, uma paz interior, um equilíbrio, um bem-estar, quando se vincula a essa fonte
universal, amorosa, criadora de Deus nosso Pai. Então continua o diálogo em que o Hanan diz o seguinte: mas vais fazer esse reino baseado em lama? A que Jesus, com energia serena, responde: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Olha só. Então, os discípulos que o seguem serão reconhecidos pelo sentimento. Então, pelo movimento de alma que fizerem em direção ao próximo. Nenhum cinzel é superior. Cinzel é uma ferramenta, né, utilizada para modelar objetos como mármore, né? Então, qual é o cinzel que Jesus conta para estabelecer o reino de Deus em cada coração humano? Jesus fala que não há nenhum cinzel superior ao da boa vontade sincera. Então vejam duas ferramentas que todos nós temos, que só depende de nós, independe do outro, independe de circunstância governamental, independe de qualquer outra que não seja cada um de nós. A nossa escolha, a nossa vontade associada à sinceridade. Se você assim o deseja, se nós assim o queremos, então nós somos esse humano que vai ancorar na terra esse novo movimento do Evangelho que nós estamos vivenciando. Essa nova onda vibratória que com certeza está movimentando não só a Terra, mas também ressoando no universo todo. Após esse diálogo de Jesus com Hanan, então o objetivo do estudo de hoje é o capítulo 3, conforme nós acabamos de fazer uma revisãozinha da semana passada, e a partir da segunda parte desse capítulo 3, após uma pequena interrupção, continua o texto do livro Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos. Daí, algum tempo depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontra nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Essa fala nos faz pensar que os espíritos superiores, as hierarquias maiores, elas trabalham com previsões, e previsões que se estabelecem por muitos e muitos anos antes de acontecerem. Vou dar só uma ideia disso. No livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver que nas adjacências da Terra se reuniram apenas 2 vezes a equipe dos espíritos construtores de escola, os cristos relacionados com a Terra, dentro do nosso sistema solar. Fala lá que foi num momento, primeiro, que é a da formação do planeta Terra, e depois um segundo momento, que foi quando da vinda do Cristo encarnar, tomar corpo de carne na Terra, para exemplificar todos os seus ensinos. Então, daí dá para ter uma ideia como é que são as reuniões dos espíritos de altas hierarquias, né? Para ter uma notícia, entre a primeira e segunda reunião passou-se 4 bilhões e meio de anos. Então, foi estabelecido, a partir de uma única reunião, o que se aconteceria em 4 bilhões e meio de anos. Então, não existe acaso. Existem seres lúcidos e conscientes que estabelecem planos
dentro dos padrões de ISO 9000, né, de qualidade de Deus nosso Pai. Então é a esses seres, né, a essas criaturas que os nossos destinos aqui na Terra estão sendo conduzidos. Então eu faço uma pergunta que é uma reflexão para nós. Estamos ou não estamos nesse barco da vida, nesse grande barco maior que é a Terra, com comandantes, tripulação, que podemos confiar? Continua o texto que em breves instantes ganhou as margens do Tiberíades. Então Jesus, em pouco tempo, ao ter chegado e procurado por seres que estavam à sua espera, segundo relata, então havia uma projeção, um plano, havia um combinamento, né, anterior, em que em breves instantes Jesus então chega à margem do Tiberíades, de um grande lago, né, e se dirigiu resolutamente a um grupo de alegre pescadores, como se antemão os conhecesse a todos. Então não só Jesus os conhecia, os sabia, como os próprios discípulos, que se tornaram discípulos depois, vão identificá-lo de pronto. Por quê? Porque para nós, seres aqui na matéria, reencarnados em um corpo de carne, existe um planejamento, existe um plano reencarnatório, em que estabelecemos os maiores movimentos que nós vamos nos guiar nessa vida, nessa existência. E nesse plano reencarnatório, os discípulos já tinham feito o combinamento, né, com o Mestre Jesus, para que então compartilhassem do pontapé inicial para o estabelecimento do Evangelho, das leis de Deus em nossos corações, que nós assumíssemos a filiação divina. Então, para isso, inicia-se movimentos humanos meticulosamente planejado e que vai se desenvolver de forma a marcar a humanidade, de uma tal forma que até o tempo histórico foi dividido, antes do Cristo e depois do Cristo. Continua a narrativa do livro Boa Nova, que amanhã era bela, no seu manto de radiosas neblinas. Então imagine assim um grande lago, os pescadores rústicos, uma atmosfera amena, porque não tem sentido se nós não nos posicionarmos, não nos colocarmos contextualizado nesse movimento, nesse momento que está sendo único em nossas vidas. Quando é que nós vamos ter de novo o ano 2020? Num movimento humano no Brasil que nunca se viu antes, né? Que eu prefiro não chamar de quarentena nem reclusão, eu prefiro chamar de retiro, porque são momentos que a gente está sendo compelido a fazer grandes reflexões. Então, a partir dessas grandes reflexões, vamos refletir então naquilo que é real, que é verdadeiro, que é válido para hoje e para a eternidade. Não vamos estar buscando, mesmo no retiro, coisas que vão passar daqui a pouco. Então vamos trabalhar no que seja espiritual, para a alma imortal. E é nesse movimento que então nós vamos nos colocar nessa paisagem da Palestina, para poder não só entender pelo cérebro, mas principalmente sentir pelo coração, e isso é que nós chamamos de mente verticalizada para Deus, né? Ou mente certa, como queiram chamar, né? Para que possamos então, fecundados por esses exemplos, possamos mostrar nesse momento tão singular de nossas vidas, da Terra, a que viemos,
qual foi o nosso plano, nosso projeto reencarnatório de vida. Jesus, então, nessa manhã, cujas águas transparentes vinham beijar os eloendros. Então, olha, as águas, né, pelo movimento, chegavam bem próximo por gotículas aos eloendros, que são plantas do tipo espirradeiras, aquelas que a gente tem na frente das nossas casas, que é extremamente bela pelas flores brancas, rosas ou vermelhas, os eloendros ou as espirradeiras, né? E não é à toa que o Humberto de Campos está fazendo toda essa narrativa, né? É realmente para a gente se posicionar dentro dela, imaginar-se nela e sentir os ensinamentos, né? Como se brincassem, né? As águas transparentes do Tiberíades brincassem com os eloendros ao sopro das virações perfumadas da natureza. Então o vento batia nas águas, evaporava e formava gotículas, molhava os eloendros. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio a profunda alegria. A profissão tem o seu quesito, tem o seu conhecimento, tem as suas características, então fala que as barcas eram posicionadas na posição certa, falando de uma consciência desses seres no trabalho, nos chamando também a ter consciência em tudo aquilo que nós estivermos fazendo, pensando, sentindo, perguntando-nos nesse movimento de consciência se é justo, se é verdadeiro, se é digno, se é positivo. Se não for, não te maltrates, não te recrimines, porque o Pai não faz isso para com os filhos, então também não devemos fazer para conosco de forma a ser peso, mas que sirva de lições ao tomarmos consciência de pensamento ou sentimento ou atitude não se alinha com a mente certa, vamos redirecioná-la, vamos buscar caminhos para nos posicionarmos no mar da vida com mais segurança e com mais consciência, com a ciência, sabendo o que se está fazendo, consciente, né? Jesus então aproxima-se desse grupo alegre. Olha outra notícia para nós. O evangelho é de alegria. A vibração, segundo os estudiosos de física quântica e tudo que se deriva disso, nos fala que a vibração maior é do amor. E uma das vibrações próximas à do amor é a alegria. Então, num exercício de alegria saudável, de alegria perene, não é aquela alegria fugaz que é ocasionada muitas vezes por fatores externos, mas é uma alegria íntima, uma euforia interior, um ânimo, um sopro divino dentro de nós. É dessa alegria que estamos fazendo, né, o nosso caminhar aqui na Terra, e é ela que nos vai auxiliar a sedimentar em nós o que já conhecemos do Evangelho de amor e luz. Então Jesus se aproxima do grupo e assim que dois deles desembarcam em terra, Jesus os busca e diz o seguinte, com um tom de amizade, porque é assim que Jesus nos trata, como amigos. Até vou lembrar uma passagem aqui para dizer que independente do que somos, do que fizemos do ano passado, Ele sempre vai nos tratar como amigos. Lembro de uma passagem em que Judas Iscariotes vai então dar o sinal para identificar Jesus para que os guardas o prendam. Aquele sinal do beijo famoso.
Aí então Judas se aproxima de Jesus. Jesus olha nos olhos de Judas e diz o seguinte: amigo, aqui vens. Então veja, independente dos nossos movimentos, lícitos ou não, justos ou não, verdadeiros ou não, os bons e maus, Jesus sempre vai nos olhar como amigos e vai nos dar a oportunidade de refletirmos e redirecionarmos caminhos. Por isso que olha para Judas e pergunta: a que vens? Quer dizer, dando oportunidade para que Judas tome consciência e possa então decidir conscientemente, não importa que decisão tome, porque cada um vai receber conforme o que dá. Jesus sabe disso, então não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém. Mas Ele dá-nos a oportunidade de usarmos todas as ferramentas, os equipamentos que nós possuímos, todas as nossas redes de relações, de aprendizados, de experiências, para decidirmos. E Ele vai estar sempre presente, caminhando conosco, para que junto com Ele, através dos exemplos que Ele deixou, dos ensinamentos que Ele deixou, e tanto outros mecanismos que Ele implementa para que acertemos. Então, está no nosso querer, né? Simão e André, então, assim sendo chamados pelo Cristo. Simão e André, filho de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Olha só, dirige-se a dois irmãos, Simão e André, e os convida. Venho da parte de Deus, porque todos nós somos da parte de Deus, porque somos filhos dele. Só que não tomamos posse dessa filiação divina enquanto não fizermos como filhos. Então tem um ditado popular que tal pai, tal filho, não é? Mas só se reconhece que é filho daquele pai se fizer igual ao pai. Então, fizemos das ferramentas que ele falou agora há pouco, Jesus, né? Da boa vontade e da sinceridade, para sermos reconhecidos como filhos de Deus. Porque já somos filhos. Isso é herança de nascimento, de criação. Já temos DNA de Deus. Então, basta apenas que sejamos reconhecidos até por nós mesmos. Não é pelos outros, não. Os outros serão consequência de nós escolhermos ser filhos de Deus, porque já somos, mas já assumirmos essa filiação e fazermos de acordo com o que já conhecemos do Pai. André lembrava-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado, perplexo, atônito. No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, os dois irmãos exclamaram respeitosamente: sede bem-vindos. Que possamos ser esses corações sinceros para esses movimentos novos que estão acontecendo, para esses chamados que estão sendo feitos, para que nós sejamos reconhecidos filhos de Deus e que também possamos, tal como Simão, Pedro e André, abrirmos nossos corações a todos os ensinos do Cristo e digamos: seja bem-vindo, porque nós já temos conhecimentos,
estrutura suficiente para produzir mais e melhor nesse momento. Veja que o temperamento que se requer para estabelecimento do reino de Deus nos nossos corações é boa vontade. Olha aqui, os dois irmãos demonstrando, né? Boa vontade e sinceridade. E isso não é difícil. Isso todos nós temos. Jesus, então, lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar encendido de júbilos divinos. Olha só, a alegria de Jesus. O olhar encendido, quer dizer iluminado, em alegria, júbilos divinos. O Evangelho é de alegria. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido. Olha só, a criança interior, né? Aquela mesma criança que Jesus falou, vinde a mim, as crianças, ele não estava se referindo apenas à criança do ponto de vista de idade cronológica da matéria, mas se referindo àquilo que nós temos dentro de nós. Ninguém perdeu, todo mundo é filho de Deus, tem o DNA dele, e mesmo não conhecendo Deus, não é por isso que não seja filho de Deus. Então, André, com aquela criança interior, com aquela ingenuidade, exclama assim: um rei? Em Cafarnaum existem tão poucas casas. Olha só, como ainda não conhecedores, né, não ainda cientes, não ainda amadurecidos muitas vezes, e nós vamos passar por isso ainda inúmeras vezes, está no nosso querer passar menos vezes do que já viemos reincididamente em encarnações passando, nos apegarmos a um reino material. Todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando essas águas. O reino poderá abrangê-las a toda. Então também Simão imaginava humano, né? Um reinado puramente de matéria, né? Material. E não era isso, mas isso dizendo, fixou em Jesus um olhar perquiridor, como se fora uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente. Então veja, Jesus sabe e nos ensinou através desse movimento de que há tempo para tudo embaixo desse sol. Como disse Eclesiastes no Velho Testamento. Não adianta querer tirar o fruto verde demais da árvore, da planta, porque ele não vai amadurecer. Então, aguardando o tempo certo, Jesus então responderia essa questão do reino não ser físico, como aconteceu agora há pouco, que acabamos de lembrar com Hanã. Hanã perguntou diretamente. Jesus então respondeu. Mas aos discípulos que caminhariam com ele ao longo do tempo, e mais rápido do que Hanã, então Jesus atende na hora certa as inquirições. E aí, sem responder, naquele exato momento, as questões, né,
das dúvidas ingênuas de Simão e André, Jesus então lança uma pergunta. E é essa pergunta que nós deveremos pensar, refletir, se nós queremos aceitar. Jesus então pergunta: quereis ser meus discípulos? Eis a pergunta lançada há mais de 2000 anos. E eu tenho certeza que até aqui todos nós respondemos não. Mas como podemos mudar nosso destino nesse exato momento? Podemos escolher diferentemente, fazer uma escolha diferente para termos um resultado diferente. Continua então Jesus. André e Simão se interrogaram a si mesmo, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Olha só, em silêncio, o espírito de Humberto de Campos narra o que se passava no campo íntimo. E os nossos superiores, o nosso eu superior, as hierarquias também, espíritos superiores, têm condições de nos ver na intimidade, têm condições de nos sentirem, de saberem o que estamos pensando. E aí a pergunta dele, de Simão Pedro, é também a nossa. Que homem seria aquele? Que Cristo é esse? Há 4,5 bilhões de anos atrás, edificou essa escola chamada Terra com seu imenso amor e acolheu aqui em torno de 25 bilhões de filhos de Deus para auxiliar, caminhar junto na estrada evolutiva de retorno à casa do Pai, porque é de lá que todos nós saímos e é de lá que todos nós voltaremos, porque a única fatalidade é sermos perfeitos nos padrões terra. Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar. E quando também conseguimos escutar nas nossas reflexões, nas nossas preces, nos nossos estudos, o timbre de voz familiar do nosso Mestre Jesus, também ficamos embevecidos. Não é verdade? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor. É porque não estava aqui na Terra, naquele exato momento, a combinação feita por eles em ser o material humano inicial para estabelecer o reino de Deus nos corações de todas as criaturas da Terra. O combinamento não foi na carne, não foi na encarnação. E é isso que eu exemplifico então com aquele projeto de reencarnatório que eu tinha falado para vocês no início do estudo. Todos nós temos um projeto reencarnatório. Todos nós estabelecemos um caminho que nos comprometemos a seguir. Qual é o nosso projeto reencarnatório? Essa pergunta tem que nos acompanhar para que possamos melhor nos direcionar na vida. Isso é que é estar consciente, é estar constantemente
nos inquirindo e direcionando perguntas para Deus, nosso Pai. E Ele responderá. Porque tem lá no Velho Testamento uma passagem que diz que pai na terra, cujo filho pede pão, o Pai dará pedra. Então peçamos o pão da vida e o Pai nos dará. Entreguemos nas nossas preces, em nossas meditações, em nossas vibrações, o melhor de nós para o Pai, abrindo o nosso coração. E aí, Ele responderá. Mas preste atenção na resposta. Precisamos silenciar as nossas mentes, serenar os nossos pensamentos e sentimentos, porque no meio dessa gritaria não vamos ouvir, porque Deus fala por sussurros, doce e suavemente, não fala por violências, por movimentos tumultuosos. Deus responde às vezes no íntimo do coração. Às vezes Ele manda a resposta por um outro irmão. Por isso que devemos ter atenção a todos, naquela verdadeira entendimento da carta de Paulo em que ele fala: veja tudo, mas retenha o melhor. Sem hesitarem, André e Simão Pedro, sem nenhuma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os seus passos. Que também façamos das palavras desses dois seres que se tornaram para a posteridade referência para a humanidade da Terra. Façamos como eles, porque eles eram igual a nós, com as mesmas dúvidas, com as mesmas ânsias, com os mesmos medos, mas que no caminhar um passo atrás do outro, retornam para a casa do Pai. E nós retornaremos também. Se eles assim o fizeram e o conseguiram, é para exemplificar para nós que também nós podemos. Porque cada um dos discípulos representam uma parte da humanidade da Terra. Uns mais afoitos, como Simão Pedro, outros mais conscienciosos, mais recatados do que André, mostrando que cada um, na sua personalidade, pode acessar grandes feitos para si mesmo. Nem precisa ser para os outros, né? Porque, na final de contas, o reino é interno, não é? O reino é estabelecido em movimentos internos. É uma luta interna. Eu nem gosto de usar muito a palavra luta, porque isso gera violência, né? Ou seja, esforço, perseverança internos. Após eles falarem: Senhor, seguiremos os teus passos, Jesus então fala. Jesus os abraçou com imensa ternura, e toda vez que nós nos afeiçoamos às forças superiores da vida, também somos abraçados com imensa ternura pelos benfeitores, anjos da guarda, pelos espíritos iluminados, todas essas hierarquias que a gente conhece, somos abraçados. Porque somos âncoras aqui na Terra para o estabelecimento desse novo movimento da Terra regenerada. Então nós somos muito bem tratados. Tal qual Teresa d'Ávila ilustra bem esse tratamento do Cristo, né? Conta a história de que Teresa d'Ávila saía pela Espanha a visitar as várias
casas filantrópicas que ela estabeleceu. E numa dessas, uma grande enxurrada, devido a uma tempestade, levou-a para dentro de um rio. E ela então viu-se na condição que desencarnaria. Passou a fazer as suas preces pedindo ajuda para Jesus. E ela sente braços fortes, vigorosos, a tirar ela da água. E aí ela vê que Jesus então lhe fala: vê, Teresa, como é que eu trato os meus seguidores? É assim que somos tratados pelo Cristo. E alguns de nós, seguidores, têm tão bom humor como Teresa d'Ávila, que vira para Jesus e fala assim: Senhor, por isso que tem tão poucos seguidores. Porque os seguidores do Cristo não vão ter o mar de rosas. Tal como todos nós aqui na Terra, teremos que viver todas as circunstâncias materiais que qualquer ser encarnado tem. Por mais missionário que seja, vai sofrer varadas. E que Chico diz assim: só a árvore que tem frutos, meu filho, é que sofre varadas. A árvore que não dá fruto não é varetada pelas pessoas, pelas circunstâncias. Não é verdade? Então Jesus abraça com imensa ternura Simão e André. Como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, olha só que notícia. Os outros pescadores, olhando aquela cena e que não a compreendiam, porque não estavam sintonizados na linha vibratória daqueles movimentos transcendentais que estavam acontecendo, esses pescadores, outros, conversinhas ridicularizantes. E é essa notícia que eu quero dar, amigos. Porque os seguidores do Cristo do Evangelho, os que são reconhecidos como os filhos de Deus, a nossa caminhada sofrerá varada. Por quê? Porque somos seres que podemos dar em forma de palavras, de movimentos de alma, de atitudes, de sentimentos, de ações, movimentos que muitos não vão entender. Nós seremos um ponto fora da reta. Nós destoaremos da multidão. E aí é muito natural que não sejamos compreendidos. Mas avancemos. Porque a ajuda, o auxílio, vem direto do Cristo. O mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, na qual se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? Olha só. Jesus, mais Simão, mais André e mais uma multidão de curiosos se encaminharam por uma instituição pública da época chamada coletoria, que é o local onde se coletavam os impostos referentes ao governo instituído lá da Galileia antiga, né? E aí Jesus se dirige a um que estava lá dentro, a Levi, da seguinte forma: que fazes tu, Levi? Olha só, olha como Cristo trabalha com a gente, com as perguntas. Por isso que eu digo que é um caminho para obter as respostas, é também nós trabalharmos conosco mesmo, com perguntas. Yara, que desejas? Yara, o que queres? Yara, como vê isso? Pai, o que eu devo olhar?
Como eu devo enxergar? Pai, como que tem que ser a minha atitude para com isso, para com essa situação? Entenderam? Essa é uma ferramenta bacana de consciência, de lucidez. Conta-nos Humberto de Campos de que o interpelado fixou com surpresa. Quer dizer, Levi olha para Jesus com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo, devidos a Herodes. Herodes é então o chefe da Galileia, da época. Portanto, o simbolismo da multidão, né, da época. Enquanto Jesus, André, Levi agora, Simão, são o ponto fora da reta, Herodes é o simbolismo da multidão. Jesus, então, volta-se novamente para Levi, fazendo a seguinte pergunta. E é a pergunta que também é para nós. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Olha só, a pergunta está lançada há 2000 anos. O que queremos? O que escolhemos? Recolher os bens da terra, que com o tempo a ferrugem, as traças, o ladrão roubam, destroem, ou queremos e escolhemos recolher os bens dos céus, que são perenes, são para a eternidade. É válido agora e é válido pela eternidade. Eis a pergunta lançada. E cada um de nós é que vai ter que respondê-la no íntimo dos nossos corações. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Vamos também, amigos, responder dessa forma. Já se passaram 2000 anos. Está na hora de nos colocarmos em prontidão, com boa vontade, com sinceridade, em fazermos, em sentirmos, em pensarmos. Então vamos, disse Jesus, abraçando-o. Veja que a caminhada não é solitária. Veja que teremos, assim como Teresa d'Ávila, os braços fortes a nos amparar quando requisitarmos. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era, olha só os requisitos, e eu vou terminar as nossas reflexões de hoje com esses requisitos, tá? Mas antes de falar dos requisitos, olha o que nós recolhemos de reflexões aqui. Simão Pedro acolheu Jesus para as primeiras pregações dentro do lar, junto aos seus filhos, a sua esposa, a sua sogra
E ali foi as primeiras pregações de Jesus. E nós, nesse exato momento, devido aos movimentos do coronavírus, estamos ali obrigatoriamente inseridos dentro do lar. Escolhamos fazer como Jesus, um culto perene ao belo, ao harmonioso e ao eterno, ao real, não ao que é passageiro. Valorizemos isso. É o momento de tomarmos consciência e aproveitarmos as circunstâncias externas para estabelecer o reino de Deus em nossos corações. Olha o que é necessário para acolhermos Jesus no lar agora de cada um, interno. Começa aqui e aí a gente estende para a família, para a coletividade, para o trabalho, para os vizinhos e, como consequência, para toda a Terra. Que a física quântica nos fala que isso ressoa em campo magnético. Então vamos lá? Qual é o requisito para o estabelecimento do reino de Deus em nossos corações, para depois se estabelecer em toda a Terra? Esclareceu Jesus que a adesão desejada era a do coração sincero e puro, para sempre, as claridades do seu reino. E iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Então, sempre que tivermos o coração sincero e puro, na vontade perseverante, com sinceridade, nós também estaremos unidos, inseparavelmente, às forças crísticas, a tudo que isso representa. E aí então estabeleceremos definitivamente, porque estamos construindo tijolinho por tijolinho, do reino de Deus em nossos corações. Muita paz a todos, que tenhamos equilíbrio, que acessemos essas forças superiores da vida na leitura edificante, na meditação harmoniosa, nas nossas orações, que agora podem ser mais frequentes, porque não temos nem que trabalhar profissionalmente, colaborando assim com a grande obra divina do estabelecimento do reino de Deus primeiro em nossos corações, e se estabelecermos nos nossos corações, se estabelecerá para todos na Terra. Muita paz, muita luz. Gratidão pela companhia. Um beijo para todos.